Nesse vídeo eu vou contar para vocês como eu me livrei de um assalto e também vou explicar como vocês podem ter o mesmo resultado. Então, certa vez estava eu saindo de manhã cedo da minha casa, que não é muito longe da avenida, mas então estava eu caminhando na rua ali e de um lado a lateral é de um banco, né? E na outra a lateral de uma padaria, um terreno baldio. Isso quer dizer que não tinha casas dos lados, nem para pedir um socorro ou tentar fugir. E de repente eu vejo um rapaz lá adiante me olhando, né? Um elemento mal encarado, me olhando e já vindo na minha direção para me assaltar. E então eu olhei para ele, já na minha fé avançada, né? Estado avançado de fé, né? Eu olhei para ele e falei assim: Jesus, olha só ali, ele tá tentando me assaltar, mas falei baixinho. E depois disso eu falei: ah, é, capeta, então vamos ver se tu consegue. E eu continuei caminhando do mesmo jeito, eu continuei na mesma velocidade, eu parei de olhar para ele, fiz que não vi, mas eu não fugi e não mexi na minha bolsa e não fiz nenhum movimento de que estivesse ali preocupada com ele. Continuei caminhando, ele veio na minha direção e, claro, por dentro eu estava um pouco nervosa e tensa e agitada, né? Até é importante que isso aconteça para eu continuar no meu estado avançado de fé. Então, ele veio e não veio pela frente, assim, ele veio, passou por mim e veio por trás, e aí eu não consegui ver que ele vinha por aqui, e de vez em quando eu olhava, ele estava desse lado, e eu caminhando na mesma velocidade, não estava muito devagar nem muito rápido, e foi acontecendo ali que ele veio vindo, veio para um lado, veio pelo outro, e eu observando o que ia acontecer. Quando a gente chegou lá, já lá na esquina da avenida, ele foi para o outro lado e eu continuei o meu caminho e ele não conseguiu me assaltar. Por quê? Porque, claro, Jesus estava ali me protegendo, Deus, né, me protegendo daquela situação ali que ninguém gosta, né? Que é algo muito ruim uma pessoa querer pegar algo que é de outra e isso está errado, né? Deus não se agrada disso e ele protege quem pedir ajuda para ele. Então, eu, né, sempre quando saio de casa, eu peço ali, né, sempre quando eu lembro, eu peço, o ideal é a gente já sair de casa pedindo para Deus a proteção, né? Mas naquele momento ali eu não cheguei a pedir. Mas eu digo para vocês que se vocês quiserem ter o mesmo resultado, então é importante que a pessoa, quando vê, peça para Deus ou, né, em voz audível ou, né, que Deus ele perceba que a pessoa está pedindo mesmo em pensamento. Então, se vocês fizerem isso, vocês vão ter esse mesmo resultado, porque Deus atende. É claro que, como eu sempre falo aqui, se a pessoa é maldosa, ela não vai ter esse mesmo resultado, né? Porque a pessoa maldosa é a mesma coisa que aquela ali que está, né, vindo. Então, como é que Deus vai atender uma pessoa que é igual àquela outra ali? Quando eu falo pessoa maldosa, eu não estou me referindo a pecados, né? Porque todos nós somos pecadores. Então, mesmo que a pessoa seja pecadora, ela pode receber esse resultado aí. Só que se ela for uma pessoa maldosa, que faz algo, né, de caso pensado para outra pessoa ali, que ela quer a maldade da outra pessoa ali, né, ou que ela vive fazendo, aplicando golpes ou coisas assim em relação a alguém ou a algo, né? Então, ela não vai ter esse mesmo resultado, como eu já expliquei para vocês, outra hora eu explico mais, porque é bem isso. Tem gente que diz que não, mas a pessoa não tem nada na Bíblia que diga que isso que ela está falando é verdade, que Deus atende pessoas maldosas, ele só atende se a pessoa se arrepender, só se essa pessoa se arrepender disso. Mas, como eu já falei, né, quem garante que não vai ser um remorso, então é melhor a pessoa já se precaver antes e não viver uma vida assim, né? Outra hora eu explico melhor para vocês. Então, todos os assuntos que eu falo aqui, eles têm uma variação, ou seja, nesse assunto aqui, uma das variações é
Digamos que a pessoa viesse, né, esse rapaz viesse e conseguisse me assaltar, porque eu quero que ele não consiga, né, que nenhum assaltante consiga, mas digamos que ele venha e consiga assaltar. Se isso acontecer contigo, e pode também não estar livre de acontecer comigo, né, eu vou, por exemplo, ficar, eu digo para vocês, fiquem na fé do mesmo jeito, mesmo que ele consiga levar. Então, se a pessoa conseguir levar tuas coisas, conseguir te assaltar, fique na fé do mesmo jeito que tu vai conseguir recuperar aquilo que a pessoa está levando de qualquer forma, né? Então, é bom a pessoa já ter essa ideia no automático, ter essa fé de que mesmo que a pessoa leve, isso vai ser recuperado. Então, só que a pessoa tem que se manter na fé, né? Até acontecer, mesmo que passe ali algum tempo, porque essas coisas acontecem, né? Já aconteceram e eu tenho algumas experiências parecidas com essa e eu vou depois contar em outro vídeo para vocês, né? Então, sempre quando eu falar em algum assunto aqui, ele tem variação, né? Porque às vezes eu não, na hora eu não lembro, depois eu lembro. Por exemplo, do vídeo anterior, eu dei um exemplo de que a pessoa, ela pode estar equivocada se a pessoa não der motivos. Então, se a pessoa está dando motivo, isso aí não se encaixa no que eu falei no vídeo anterior. Mas é por isso que a pessoa tem que procurar não dar motivo para as coisas, né? Que se ela der motivo, então ela não pode reclamar que as outras pessoas tenham ali um pensamento crítico em relação àquela atitude que ela fez, né? Então esse é o recadinho que eu queria passar nesse vídeo. Até o próximo, tchau!